O tema de hoje é o Espírito Santo. Me perguntaram assim, o que é o Espírito Santo? Tá, eu vou dar várias respostas aqui, mas é uma só. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Primeiro é o Pai, segundo é o Filho, terceiro é o Espírito Santo. Tá. Agora, é muito importante essa pergunta, o que é o Espírito Santo, porque é uma pergunta que todos nós temos que fazer, nós católicos. Nós temos que fazer essa pergunta para o padre, nós temos que fazer... Essa pergunta não pode deixar de ser ativa, ou seja, de desaparecer na igreja. Aí se pergunta um pouco o que é o Espírito Santo. Tem que perguntar mais, e você que fez essa pergunta, meus parabéns. As perguntas, antes de mais nada, elas chegam para mim nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e também nos contatos que a gente tem, que eu tenho, a minha equipe faz, com todos os meus alunos do Brasil inteiro, tá? Eu tenho, graças a Deus, alunos de todos os estados, por quê? Porque vira e mexe, eu estou lançando cursos online, tá? Acho que vai sair um agora, recentemente, né, Ziza, de iniciação cristã, né, catequese da iniciação cristã, já tem um de Bíblia seguindo aí. Veja bem, então, se você quiser acompanhar os meus cursos, você vai para o Instagram, Facebook, YouTube, com um endereço só, Prof. Max Zoada, Professor Max Zoada, não é professor, Prof. abreviação de Professor Max Zoada, tá ali, é o endereço do Instagram, é o endereço do Facebook, é o endereço do YouTube. Então, por que eu falo que todo mundo precisa perguntar direto o que é o Espírito Santo? Você precisa perguntar para o padre, vamos retomar, para o bispo, para catequista. Você precisa perguntar para o seu coordenador de grupo, seu coordenador de pastoral. Por que eu digo isso? Porque o Espírito Santo foi esquecido demais na catequese da igreja. Foi esquecido demais nos cursos de teologia. Foi esquecido demais nos livros de teologia. Demais. Na Bíblia, por exemplo, nós vemos o Antigo Testamento só trabalhar com a pessoa do Pai. Claro, tinha que trabalhar com a pessoa do Pai. Tinha que trabalhar com a pessoa do Pai, porque era o Pai que aquele povo de Israel conhecia, Deus eterno, Yahvé, não falava a palavra Pai ainda no Antigo Testamento. Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso, aquele que está no nosso meio, que habita no nosso meio, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Tinha-se manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Tinha-se manifestação do Espírito Santo, e muita, pelos profetas. Os profetas eram o símbolo da ação do Espírito Santo. Tinha manifestação da segunda pessoa da Trindade, que seria Cristo? Tinha alguns aspectos ali no Antigo Testamento que tinha manifestação do Filho. Por exemplo, quando aqueles 3 anjos apareceu em Mambré para Abraão. Ali era a Trindade. É claro que eles não tinham uma visão do que era o Espírito Santo, como nós temos hoje, lá no Antigo Testamento, e não tinha a visão jamais do Filho, da segunda pessoa da Trindade. No Novo Testamento, se começa com a encarnação da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, que tem o nome, que é o Verbo encarnado. Ele nasce do seio da Virgem Maria, ele prega, ele cura, ele chora, as pessoas o tocam, ele toca, ele fala, as pessoas o veem, ele morre na cruz, as pessoas vê e contempla as suas santas chagas, ele ressuscita. Em 40 dias ele fica ressuscitado fazendo milagres extraordinários, e aí vem o Espírito Santo. Quando vem o Espírito Santo em Pentecostes, depois de 50 dias da ressurreição de Cristo, ele vem sobre os apóstolos, só que o Espírito Santo das 3 pessoas, em toda a Bíblia, ele é o Deus, o Espírito Santo, terceira pessoa, sentido de Trindade, que é Deus com o Pai, que é Deus com o Filho, numa mesma essência, com pessoas diferentes. O Espírito Santo, o próprio nome diz, ele é Espírito, ele é invisível, embora lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos, sobretudo Paulo, o escuta. Nós escutamos o Espírito. Quando Paulo ele dorme, então, ele ora, ele dorme e o Espírito fala com ele no sono, em vez de ele ir para a Ásia, para ele ir para a Europa. Mas eles oram, os apóstolos oram, e Pedro ora para escolher quem vai com Paulo ou não, e Pedro escuta o Espírito.
E também Filipe, lá no Atos dos Apóstolos, ele vê o Espírito Santo caindo. Mas isso tudo é uma escuta espiritual, é uma visão espiritual. Porque o Espírito Santo ele não tem corpo como o Filho, a segunda pessoa da Trindade, tem. Como o Pai no Antigo Testamento usava-se alguns símbolos, por exemplo, do fogo, do vento, mesmo da sarça ardente. São símbolos que demonstravam uma certa visibilidade do Pai, embora ninguém viu o rosto do Pai, como diz Jesus. O próprio Pai, o próprio Deus Pai, no Antigo Testamento também diz. Mas toda a igreja, e aí que está, quando a igreja ela nasce no coração de Jesus Cristo na cruz, e ela se manifesta em Pentecostes, toda a igreja católica, a igreja de Jesus Cristo, ela é conduzida pelo sopro do Espírito, mas ninguém vê o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo se manifesta. Ele se manifesta como? No querigma, na experiência de Jesus. Porque quem leva o ser humano à experiência do Cristo ressuscitado é o Espírito Santo. O Espírito Santo também se manifesta em Pentecostes. O que é Pentecostes? Uma vinda avassaladora do Espírito, uma vinda sensível do Espírito no coração do homem, e ali se manifestam os dons, milagres. O próprio homem faz aquilo que Cristo fez, milagres, prodígios, profecia, libertações, exorcismo. Quem faz um exorcismo não é o padre, é o Espírito Santo através do padre. É pela força de Cristo, que é o Espírito Santo, que se expulsa os demônios. Só que veja bem, o Espírito Santo ele foi por muito tempo na igreja esquecido teologicamente. Quem fala isso não sou eu, não. Quem fala isso é nada mais nada menos que o professor Dr. Clodovis Boff e muitos outros teólogos atuais e também os antigos. Se a gente for ver tratado de Cristo, ou seja, a matéria cristologia em toda a história da igreja, teologia sobre a pessoa de Jesus Cristo tem inúmeros. Por exemplo, Santo Agostinho foi o grande cristólogo, aquele que Santo Agostinho era cristocêntrico e temos que ser. Ele escreveu sobre Cristo e muitos teólogos, mas pouquíssimos escreveram sobre a pessoa do Espírito Santo. Santo Irineu, em toda a história, pouquíssimos. Recentemente, Raniero Cantalamessa, que escreveu um tratado, Veni Creator, é um tratado sobre a teologia do Espírito Santo. E agora, padres, teólogos, leigos, que passaram pelos Pentecostes na igreja, chamado Renovação Carismática Católica, e novas comunidades e outros movimentos carismatizados, ou seja, pentecostalizados dentro da igreja, que escreveram alguma coisa sobre o Espírito Santo, mas não foi teologia, mas prática. E também protestantes. Tem um protestante, teólogo protestante, nem sei se ele está vivo, chamado George Multmann, um protestante alemão que escreveu sobre a pessoa do Espírito Santo, George Multmann, que foi muito importante ler sobre o que George Multmann escreve. Eu estou dizendo que escreveu pouquíssimos, porque em comparação ao que escreveu sobre Cristo, escreveu sobre o Pai, o que se escreveu sobre o Espírito Santo é pouquíssimo. Tanto que na tua catequese, a tua catequista fala pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. No entanto, nós que somos essa geração da Igreja Católica, essa geração da Igreja de Jesus Cristo, nós teríamos que ser uma geração que fosse expert no Espírito Santo, porque nós somos pós-Pentecostes. E Pentecostes nunca acabou. Aliás, nós somos uma geração que foi gerada pelo Concílio Vaticano II, que foi um concílio extremamente pentecostal. Não foi um concílio de doutrina, mas um concílio de pastoreio, de pastoral, ou seja, de evangelização, de colocar o homem no mundo. Só houve um momento, quando ocorria de Deus colocar o homem para evangelizar o mundo, encarar o século, encarar a sociedade, encarar a rua, encarar o mundo, sempre era impulsionado pelo Espírito Santo. O primeiro Pentecostes foi assim, veio os apóstolos foram para a rua, os apóstolos foram para as cidades, os apóstolos foram para além de Jerusalém evangelizar. E assim é o Concílio Vaticano II, que João 23, que abriu o concílio, ele fala que entre agora um novo Pentecostes na igreja, foi onde depois ele foi inspirado a abrir o Concílio Vaticano II. Agora, por que você não ouve da tua catequista ou da tua catequese, momentos e momentos sobre a ação do Espírito Santo? Porque hoje nós carecemos de uma coisa, falta de experiência do Espírito Santo
dentro da igreja, em muitas situações. Hoje, por exemplo, um curso de teologia, todo ele tinha que ser todos os anos aula sobre pneumatologia, aula e prática. Prática como? Fazer como os apóstolos. Entrar num quarto e clamar o poder do Espírito. Nós não temos isso. Por isso que nós sabemos pouco do Espírito Santo. Que é Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, e que é o doce hóspede da nossa alma e a alma da igreja. Deus abençoe.